Olá, amigo, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso conteúdo sobre matemática básica, né? Bom, a gente estudou anteriormente, certo? Sobre aquelas questões de numeral, né? De ordem, tudo, né? Bom, sendo assim, já pode evoluir na matéria, né? Estamos aqui agora na questão sobre propriedades estruturais da adição, né? E na propriedade estrutural, né? Sobre adição, considerando o adição, né? A adição, ela tem o sinal de mais, ok? Ela tem o intuito de você pegar um elemento, né? Pode ser qualquer elemento de um conjunto, um numeral, né? E somar com outro, né? Ok? Vou demonstrar exemplos de 4 propriedades existentes na adição. Bom, sobre propriedades estruturais da adição, existem 4 tipos de propriedades. No caso, existe a fechamento, comutativa, elemento neutro e associativa. Bom, eu vou explicar brevemente o que seria cada uma e vou demonstrar mais para frente, né, no próximo corte, sobre exemplos de cada uma, né, de expressões numéricas sobre cada uma. Bom, a fechamento é a soma dos números naturais, né, onde o resultado ele é um número natural. Ou seja, eu tenho a soma de um número natural, certo? Somado com outro número natural, me resulta também um número natural. Então, no caso aqui, podemos considerar que, né, por exemplo, um numeral ou então um elemento de um conjunto dos números naturais pode ser o 5, como exemplo, né? E é um número natural, certo? Mais, na propriedade da adição, certo? Mais um outro número natural, 3, por exemplo, né? Me resulta em um outro número natural, no caso o 8, certo? Logo, a gente pode afirmar que o 8 pertence, certo? Aos números naturais, ok? Temos também, né, a comutativa. O que seria a comutativa? A comutativa, ela nada mais é do que a ordem das parcelas, né? Aquela regra, né, que a ordem das parcelas não altera a soma, ok? Um exemplo bem claro disso, né? A gente pode considerar conjuntos também, né, dos números, né? Por exemplo, aqui temos o numeral 2, certo? Somado com... Deixa eu colocar de vermelho, acho que fica melhor, né? Numeral 2 somado com o numeral 7, né? Lembrando que, para esses exemplos, né? Os números que você for usar, né? Que você for estudar, tem que fazer parte dos conjuntos dos números naturais, ok? Então, no caso aqui temos 2 e o 7, certo? E ele me resulta em qual número, né? No caso, me resulta em quê? Me resultará em 9, ok? Porém, se você for analisar, se eu, na escrita, né, da conta, né, no caso, na edição, se eu alterar a ordem dos números, isso não afeta o meu resultado. Como assim? Um exemplo para você entender o que eu estou querendo dizer, né? Portanto, né, 7 mais 2 é igual a 9, ok? Eu alterando, não tem ordem, o resultado é o mesmo, ok? Isso é comutativa, né? No caso, a ordem das parcelas não altera a soma. Ok? Temos também aqui o elemento neutro, né? Nada mais é do que o número zero, certo? É neutro. O zero é neutro, ok? Ele não tem valor nem positivo nem negativo, ok? Mais pra frente vai estudar mais a fundo o zero, certo? Bom, o que a gente pode concluir com isso aqui? Né? Um exemplo disso pode ser o 3, né? Mais 0, né? Que me resulta em quê? Em 3, ok? O resultado não muda. Ou, no caso, né, podemos também destacar, ou podemos usar o inverso, né? Usar a mesma propriedade que a gente aprendeu antes. 0 mais 3 vai ser sempre igual a 3, ok? Não muda, se eu inverter a ordem, o resultado sempre vai ser o mesmo, ok? Temos também aqui... Temos também a associativa. A associativa é um pouco mais complexa que essas três aqui. Essas três aqui, né, geralmente o pessoal fala que elas são para quem está iniciando, né, no estudos, né, nessa área, né, a gente sabe que essas três são as mais fáceis de se lidar. Vocês perceberam que é bem simples aqui, né? A quarta, associativa, né, a gente nada mais é do que é uma adição, né, de 3 números naturais, certo? Tem que ser 3, tá? Que no caso assim a gente faz uma soma, né, e associando-se, né, as duas primeiras parcelas ou as duas últimas parcelas, certo? No caso aqui nós temos aqui, por exemplo,
vamos dizer aqui, por exemplo, aqui, né? Abre parênteses, certo? Temos aqui 2 mais 3, ok? Fechando parênteses, né? E vamos aplicar uma soma com o número 5, ok? O que isso quer me dizer? Bom, a gente sabe que 3 tem que resolver primeiro dentro dos parênteses, tá? A gente vai ver futuramente isso aí em expressões numéricas. 3 mais 2 me resulta em 5, mais 5, ok? Que também me resultará em 10, certo? Bom, continuando, né? A gente tem aqui 2 mais 3, né? Mais 5, né? Dentro do parênteses, a gente faz a operação, me resulta o numeral 5, ok? E fora do parênteses temos o 5, então me resulta em 10. Como é que eu posso associar isso? Seria no caso, se eu por acaso colocasse o parênteses, tirasse do 2 e 3, colocasse entre 3 e 5, o resultado também não mudava. Então, no caso aqui, 2 mais, abre parênteses, 3... Ué... e 5, ok? Nós podemos perceber que o resultado também é 10. Não muda, certo? Bom, as propriedades da adição é essa, né? A gente pode concluir que a gente começou numa área mais... tá básico ainda, né? Tá básico, então tá bem tranquilo, né? Bom, sobre a edição, né? Basicamente, no momento é isso, certo? Eu vou gravar mais alguns vídeos aqui sobre o assunto, né? E assim que eu tiver finalizado, eu já posto no YouTube para vocês terem começado os seus estudos, ok? Bom, gente, muito obrigado. Até a próxima. Valeu!